Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o glorioso martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja nascente. São Pedro passou os últimos anos em Roma, liderando a igreja durante a perseguição de Nero, até o seu martírio no ano de 64. Foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não considerar ser digno de morrer como Jesus Cristo, o seu Senhor e nosso Senhor. Foi enterrado na colina do Vaticano e atualmente, sobre o seu túmulo, está a Basílica de São Pedro. São Paulo foi preso e levado a Roma, onde foi decapitado, também a pedido do imperador Nero. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, extramuros ou fora dos muros. Pedro é aquele a quem o Senhor constituiu como fundamento da unidade visível da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi a ele, e não aos anjos, que Deus deu as chaves do reino dos céus. É sempre bom falar isto, é sempre bom celebrarmos esta festa, porque tem em pleno século 21 pessoas achando que Deus deu as chaves do reino dos céus para anjos, ou para pessoas que é totalmente santas. Não, a santificação é um processo que vai acontecendo na nossa vida. Deus deu
a sua igreja para os homens, seres humanos que ele sabe que são pecadores, que necessitam da sua graça e que conduz a igreja. E ele deu as chaves, vocês sabem muito bem o que significa uma chave. O símbolo é muito forte, porque o próprio Jesus fala: olha, meu querido Pedro, tudo que você fizer aí na terra tem minha assinatura nos céus. Tudo. Você é esse pontífice, é a ligação minha. Então, tudo que você fizer. Por isso, desses homens que conduzem a igreja, serem pessoas bem conscientes, porque Deus confiou para eles o reino dos céus. E Pedro também é aquele que é o responsável pelo colégio dos 12. Hoje o sucessor de Pedro é Papa Francisco, juntamente com o colégio episcopal, que são os mais diversos bispos da igreja. O dia de hoje é um dia onde nós somos chamados a rezar continuamente pelo sucessor de Pedro, bem como também pelos bispos, os sacerdotes. Então nós somos chamados, a igreja celebra esta festa para nos ensinar que precisamos rezar. E isso nós já fazemos, que a igreja ela é fiel a tudo aquilo que ela fala, nós já fazemos nas missas. Em todas as celebrações eucarísticas nós lembramos do sucessor de Pedro e dos episcopos, e do modo particular do bispo da diocese, em todas as missas. E lembramos também dos dos demais líderes da igreja, mas também na nossa oração pessoal. Precisamos constantemente lembrar-nos de rezar pelo Papa, pelo nosso bispo e pelo seu padre. E rezar também, como nós já aprendemos, pelas vocações sacerdotais e religiosas todos os dias. Quem está na barca do Senhor é chamado a ser um homem e uma mulher de oração. Fazer com que o reino de Deus possa acontecer nos tempos em que nós estamos vivendo. Esses dois homens, que são verdadeiras colunas da igreja e que nós celebramos hoje, nós vamos ver que é algo interessante que celebramos, que é o sinal de Pentecostes, a nova comunidade que fala em todas as línguas e une todos os povos num único povo, numa única família de Deus. E este sinal realmente se tornou realidade, é o que nós observamos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está presente no mundo todo. Então ela fala todas as línguas, com todas as raças, com todas as nações. Alguns lugares ela é um pouco maior no número de cristãos, em outros lugares temos um número pequeno. Então Pedro, aquele que recebeu as garantias do futuro da igreja, hoje nós vamos ver que esse futuro da igreja aconteceu não através da existência pessoal de Pedro, mas sim através da existência dos seus sucessores. Porque o próprio Jesus Cristo, como nós ouvimos no Santo Evangelho, ele disse: o poder do inferno jamais vai vencê-la.
E esta barca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, tem mais de 2 milênios. Mesmo diante de pecados gravíssimos do clero, ou mesmo diante de pecados gravíssimos diante dos leigos e leigas, que é o povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo continua atravessando este mar bravio, porque é Ele o fundador, é Ele que cuida desta barca. E a igreja, então, meus queridos irmãos e irmãs, não é uma sociedade de livres pensadores, que você pensa o que você quer, age do jeito que você quer. Não. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a comunidade daqueles que se unem a Pedro em proclamar a fé em Jesus Cristo. Então, os pensadores da igreja é aqueles que se unem a Pedro para proclamar a fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sem um Papa, sem a pessoa do Papa, seria um barco desgovernado, um barco sem o timoneiro, o responsável. Então, o Papa é o representante de Cristo na terra, é o vigário de Cristo, ele é o fundamento da unidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele é o Papa Francisco. Queremos agradecer a Deus por pertencermos à igreja fundada por ele. E a igreja que é fundada por ele, ela é una, santa, católica e apostólica. Esta é a nossa igreja. A nossa igreja, esse é o nome dela. Una, santa, católica e apostólica. Una, porque ela é a única que o Senhor fundou. Não existe outra igreja, é ela. Santa, porque Ele é o santo dos santos. Nós proclamamos com todos os anjos e todos os santos que Deus é santo, santo, santo. Ele é santíssimo, Ele é perfeitíssimo, Ele é Deus. Ela é a católica porque ela é universal, como o padre disse, esse Pentecostes que nós vivemos e vemos, que acontece no mundo todo. Ela está presente no mundo todo, em todos os países, em todas as nações. Por isso ela é católica, ela é universal. Ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos. Daqui a pouquinho nós vamos professar a nossa fé, a fé da igreja, a fé que vem dos apóstolos. E o Papa Paulo VI, ele nos ensina que a igreja é uma sociedade visível, instituída com órgãos hierárquicos e comunidade espiritual simultaneamente, fundada sobre os apóstolos e transmitindo de geração em geração a sua palavra, sempre viva, e os seus poderes de pastores no sucessor de Pedro e nos bispos, em comunhão com ele, perpetuamente assistida pelo Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja conduzida por seres humanos, onde o Senhor nos concede essa graça para o seu povo. O nosso Deus é um Deus que quer a nossa participação. E Ele sabe que é possível nós vivermos conforme a sua vontade. Não por imposição, mas por entrega, por doação. E aí nós ouvimos na primeira leitura, que é interessante, onde São Pedro está preso. A igreja sempre foi perseguida e sempre será.
Nós ouvimos que o rei Herodes tinha mandado torturar e matar Tiago. E Herodes, ele percebeu que isso agradou os judeus. O que ele fez? Mandou prender Pedro, simplesmente por causa disto. Por isso que é importante conhecermos as Sagradas Escrituras. Mandou prender Pedro, e assim foi Pedro guardado por 16 soldados. Olha, um grupo enorme que Herodes colocou para guardar Pedro, por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. E Herodes tinha sua intenção de apresentá-lo depois da festa dos pães ázimos ao povo. Então Pedro já sabia o que ia acontecer com ele. Nós vimos que Tiago já tinha sido torturado. Então Pedro sabia que agora seria a sua vez. Mas a palavra diz de forma muito clara: a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Por isso, nós, igreja, hoje rezarmos continuamente pelo Papa Francisco, pelos bispos da igreja, pelos padres da igreja. Olha o poder da oração. Quando uma comunidade reza, nós vemos Deus fazer milagres. Então, uma comunidade de braços cruzados, Deus não faz milagres. Tem que ser uma comunidade de pessoas que caminham com o Senhor, dispostas, uma comunidade orante, mesmo diante do mar bravio, das tempestades da vida. Nós não desistimos. A comunidade rezava continuamente a Pedro. E Deus ouve. O que Deus fez? Enviou um anjo. Mas Pedro, que é algo que você precisa ver na palavra, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Uma luz iluminou a cela, e o anjo do Senhor veio, disse para Pedro levantar, deu todas as orientações para Pedro, porque Pedro estava dormindo, em um sono profundo. Meu querido irmão, Pedro ia ser apresentado à morte para os judeus, e ele estava dormindo. Pedro não estava em crise, não estava arrancando os poucos cabelos que deveria ter, não estava berrando. Pedro não estava lá depressivo, Pedro estava dormindo, e ele sabia que ia ser torturado, e ele estava dormindo em um sono pesado, porque o anjo precisou de dar todas as orientações para ele. Cantamos no Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Qual é esse temor que o Senhor Deus nos livra? Você já pensou da doença, do desemprego? Não, meu querido, é da morte mesmo. É isto que o Senhor nos livra, do temor, do medo da morte. É por isso que São Pedro estava dormindo num sono profundo, mesmo sabendo que ia ser assassinado. Assim como Jesus Cristo dormia na barca, num sono profundo,
em meio às tempestades. Agora é Pedro. Lá na barca, Pedro falou para o Senhor: Senhor, se tu não importas que nós morramos. Agora Pedro está dormindo, nesse sono profundo, em uma prisão, rodeado de soldados. Lá estava Pedro dormindo, confiante plenamente em Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o anjo levou Pedro para fora da prisão. Por quê que Deus fez o milagre? Porque a comunidade rezava. A comunidade não ficou falando: o padre é isso, aquilo, outro. Não, a comunidade rezava. A comunidade pode ser santa, como pode não ser santa. Eu já vi comunidades que falam muito mal do padre. Significa que a comunidade não é santa, está encapetada. Porque se o padre tem os defeitos, se a comunidade reza, Deus faz o milagre. Agora, se a comunidade fala mal do padre, significa que ela não está rezando, ela também está se entregando ao inimigo. Comunidade cristã é aquela que reza. Nós pensamos e desejamos os céus. Então, os nossos pensamentos estão sempre em sintonia com aquilo que Jesus e a sua igreja nos ensina. E hoje nós estamos aprendendo com Pedro. Nós almejamos os céus. Então, nós podemos dormir nesse sono profundo, porque de todos os temores o Senhor nos livrou. Ele nos libertou de todas as correntes, de todas as armadilhas. Colocou Pedro lá fora. E quando Pedro, a palavra diz de forma muito clara, até uma criança entende, Pedro caiu em si. Ele estava lá fora. Pedro caiu em si e diz: agora sei de fato que o Senhor enviou um anjo para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo judeu, e de tudo que o povo judeu esperava. Essa grande confiança, essa certeza de um Deus vivo em nosso meio e que cuida do teu povo. E depois nós ouvimos a leitura também de 2 Timóteo, onde fala de São Paulo. São Paulo também está preso. E ele diz assim: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Olha como um seguidor de Jesus usa as palavras. Por isso que nós que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos muito bem usar as palavras corretas. São Paulo diz que ele estava prestes para ser derramado em sacrifício para o povo judeu, não cristão. Ele ia ser assassinado, eles iam ficar felizes vendo toda aquela barbaridade. Para alguns, para os cristãos, não. Tanto é que para São Paulo ele ia ser derramado em sacrifício, assim como Jesus Cristo foi sacrificado. Ele também ia ser sacrificado. Então ele também não tem medo de fechar os olhos para este mundo. Inclusive, ele fala: aproxima-se o momento da minha partida. Ele tem ciência que está chegando o momento da sua partida deste mundo. E aí ele nos deixa um grande testamento: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé, por isso mereço a coroa da justiça
que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, no dia da minha ressurreição, da minha Páscoa definitiva. Então São Paulo está dizendo que ele combateu o combate. Esse combate, o que? Ele foi esse soldado de Cristo neste mundo. Enfrentou tantas vezes a prisão, quantas vezes ele foi açoitado, maltratado, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo é aquele que se converteu quando estava a caminho de Damasco. Ele era um homem sábio, estudava na escola de Gamaliel, dizendo a nossa linguagem atual, numa boa faculdade, família nobre, um homem culto, falava várias línguas, fiel à sua religião. Ele era fiel à sua religião, tanto é que ele achava que os cristãos vieram para destruir a sua religião, mas o Senhor abre os olhos de Paulo, que até então era Saulo, abre os olhos de Paulo, e Paulo passa de perseguidor dos cristãos a ser perseguido pelos judeus. Demorou muito tempo para que a comunidade cristã o aceitasse. Ele sofreu muito sozinho, mas Deus tinha um projeto grande na vida dele. Então São Paulo é esse que combateu o bom combate, assim como nós hoje em dia somos chamados e a transmitir a fé para todos os povos. Você não precisa viajar para outras nações para transmitir o Evangelho. Basta transmitir para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes e amigos e vizinhos, para as pessoas que você encontra. É ali que é o local da tua missão. É nesse local que Deus te plantou para evangelizar. É nesse local que Deus te colocou para que você se santifique e santifique os demais que estão na sua volta. Porque São Paulo continua dizendo que essa coroa não é somente para mim, mas para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, da morte, aqueles que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor em sua vida. Porque o Senhor, diz São Paulo, me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Por isso a Ele a glória, o louvor, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isto, meus queridos irmãos e irmãs, porque eles sabiam quem era Jesus Cristo. Jesus pediu para fazer uma pesquisa a seu respeito. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele enviou, ele mandou o seu povo fazer essa pesquisa. E vieram com respostas bem distorcidas. Mas Jesus, ele pergunta depois para os seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles respondem de forma muito clara, na pessoa de Simão: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz, não foi um ser humano, feliz. Primeiro Jesus fala uma bem-aventurança, fala, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Ninguém te revelou isso. Quem te revelou foi o meu Pai que estás nos céus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, a pergunta hoje é para nós.
E vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus quer saber quem sou eu para você. E quando nós sabemos quem é Jesus Cristo, nos comprometemos com o seu projeto, Ele faz maravilhas na nossa vida. Tanto Simão passou a ser Pedro, o Saulo que passou a ser Paulo, para dizer que Deus faz maravilhas, muda totalmente a vida da pessoa. Esses dois homens que nós celebramos hoje são dois heróis da fé. Dois grandes heróis da fé. Guardaram a fé. Então por isso que Deus faz maravilhas. Então nós somos chamados a sempre a responder quem é Jesus Cristo para nós. Não somente na forma doutrinal, mas também na forma da vivência, da palavra e da vida. Nós temos que saber, porque muitos, até os inimigos, ou melhor dizendo, até o maligno, o demônio conhece Jesus. A única coisa é que eles não são convertidos, não o aceitam. Então é preciso responder quem é Jesus para mim. E aí você respondendo, tendo claro, você vai se comprometendo com Ele, com a sua palavra, e assim sendo um verdadeiro discípulo e missionário de Jesus deste século 21. Porque agora é a nossa oportunidade de evangelizarmos este mundo, de levarmos essa palavra de vida e salvação para todos os povos. Guardar a fé significa que eu conheço a fé e que eu desejo que o meu irmão, a minha irmã também se salva. Então por isso Deus faz maravilhas na vida do seu povo, assim como fez na vida de São Pedro e São Paulo. Que Deus possa continuar nos iluminando na nossa caminhada e que vocês possam continuar constantemente rezando pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo Dom Moacir e pelos padres, e de modo particular pelo seu padre, que atualmente sou eu. Assim como eu rezo por eles, eu rezo também diariamente por vocês. É uma igreja orante. Esta igreja militante é uma igreja orante que tem sintonia direta com a igreja triunfante. Então nós, juntamente com todos os anjos, com todos os santos, nós proclamamos que Deus é santíssimo, porque nós fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, São Paulo e São Pedro vêm nos mostrar que de todos os temores o Senhor nos livra, porque nós somos eternos. Nós nascemos para adorar a Deus e para amar também os irmãos e irmãs, porque nós somos a família de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta igreja militante, e que está nesse mar bravio, onde tem tempestades e vendavais, mas nós vamos atravessar este mar bravio e chegarmos no porto seguro, porque nós sabemos que esta barca, ela não afunda, ela é a barca de nosso Senhor Jesus Cristo e que é conduzida hoje pelo Papa Francisco e os bispos. Amém.